Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 3 versículos da Palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Assim está escrito: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Veja que figura importante aqui no livro de Jó, palavras essas que foram ditas por ele quando ele estava pedindo o favor de Deus para a sua vida, trazendo a lembrança, a vida das árvores. E a vida das árvores, ela é comparativa com as nossas vidas, porque a árvore é um ser vivo, assim como nós somos um ser vivo. Porém, diferente da árvore, nós temos espírito, alma e corpo. A árvore tem as suas funções, mas ela é viva porque ela se movimenta, ela se dá a conhecer, ela cresce, ela produz folhas, flores, frutos, enfim, é a vida comum da árvore. E aqui está escrito o seguinte, que há esperança para a árvore que, se ela for cortada, isso a gente observa muito nos campos, os cortes naturais que são feitos, ou os acidentes naturais que ocorrem por conta do fogo, que vai queimando a flora, a floresta, vai destruindo, e quando pensa que não, parece que tudo se acabou. E olha assim e não vê nada. É um ambiente triste, cinzento, desalentador. Mas aqui, Jó deu esta palavra dizendo, porque há esperança para a árvore que, se ela for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Quando parece que tudo está perdido, sem que ninguém espere ou tenha perspectiva do que pode acontecer, de repente, começa a surgir um pequeno brotinho, uma coisa bem insignificante. Mas ele vai indo, vai crescendo, vai tomando forma, e quando pensa que não, já vai se mostrando à vista, e dali a algum tempo está novamente uma árvore frondosa, no lugar daquela que foi cortada. Por que aconteceu isto? Porque o que se cortou dela é o que estava acima da terra. Porém, a vida da planta não é o que está em cima da terra. A planta alimenta-se do que vem de baixo. Então, se as raízes dela estiver, mesmo que as raízes se envelheçam na terra, mas se as raízes dela estiver por ali, chegará o momento que, ao cheiro das águas, conforme diz aqui, ela vai brotar. Aquilo que parecia não ter saída, que parecia ser o fim, de repente, começa a aparecer as novidades. E ela começa, então, a mostrar a sua beleza. E aquela vista que era aparentemente cinzenta, triste, desoladora, passa a tomar um novo aspecto de alegria, de renovação, de sombra, algo vistoso, bonito. É assim que vai acontecendo com as árvores. E elas vão indo, porque ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como a planta. Ela vai se renovar, ela vai se fortalecer. Assim mesmo é a vida humana. A vida humana, ela é semelhante à árvore.
Porque muitas das vezes parece que as pessoas vêm num caminho, num desenvolvimento, numa coisa que é natural e, de repente, surge esses contratempos. As pessoas são cortadas por várias circunstâncias que podem acontecer no ciclo da vida. Todos nós passamos por isso. Há momentos que tudo vai bem, mas há momentos que parece que a gente está cortado, podado, liquidado. E se olhar com olhos humanos, parece que dali não se espera mais nada. Mas está escrito que se a raiz se tiver raiz e ela estiver num lugar certo, no momento certo, aquilo que parecia não ter saída, que parecia ser o fim, aquilo começa novamente a mostrar vida. E vem com vigor, vem com força, vem com resplandecência, enfim, e dá-se a conhecer. E quando as pessoas observam e olham, dizem, não acredito. Não acredito. Só mesmo um milagre de Deus. Mas por que acontece isso? Por causa do cheiro das águas. Olha o valor da água. A vida está na água. Sem água não existe vida. Todos nós dependemos da água. A água é algo que foi criado por Deus. E, portanto, a gente não vive sem. Tanto é que o nosso corpo, 70% dele é composto de água. De líquido. De líquido, quero dizer. E a gente tem que sempre estar alimentando com a água, porque a água vai fazer o caminho necessário ali dentro para nos manter. Quando a pessoa deixa de beber água, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a beleza do rosto, vai ficando um rosto marcado, desfigurado, triste. Por quê? A desnutrição. Por isso que ele diz, para beber água, e tem que beber água todos os dias. Às vezes é uma dificuldade para quem não tem o costume. Mas quando a pessoa está bem nutrida, porque os nutrientes que tem na água são úteis para o corpo. A pessoa está forte, está rosada, corada. Você vê no semblante da pessoa como a pessoa está. Agora, a pessoa que é marcada por uma sequidão na vida, você vê os olhos são fundos, a pele desfigura, é uma outra aparência. E assim é a vida é desse jeito. Quantas vezes os problemas que surgem na nossa vida, aqueles que vêm e aqueles que nós criamos, eles marcam profundamente a nossa vida e nós começamos a nos sentir como que cortados, podados, desfigurados, irreconhecidos. E é assim que a vida segue. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então é assim que a vida vai se desenvolvendo. E às vezes as pessoas que nunca passaram por isso julgam mal quem está passando por aquele momento, aquele desfigurar da vida, aquele brilho que parece que se apagou. Olhava a pessoa, via a pessoa num patamar, numa situação, numa disposição, num progresso. De repente, você vê, parece que a pessoa definhou. E quando definha, todo mundo se afasta. A pessoa vive um solitário. É como diz aqui, olha, a árvore, mas há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. Se os ramos dela, se a raiz desta árvore estiver no lugar certo, onde há água, ela vai brotar, quer queiram, quer não. E ela vai brotar e ela vai sair com maior força do que tinha antes. Porque tudo nela vai ser novo. Na vida espiritual, deve acontecer a mesma coisa. Quantas vezes a gente tem tantos embates na nossa vida espiritual com Deus? Há momentos que a gente está, parece, nas montanhas, e de repente, sem que se espere, a pessoa desce ao vale, entra pelo caminho da solidão, solitário, parece que está cortado de vez. Mas se no coração tiver
A convicção, a raiz, o princípio da palavra, ele é a água viva, é a água que dessedenta a nossa sede, é a água que provê o nosso crescimento, é Jesus. A palavra de Deus também é comparado com água, mas Jesus teve um probleminha. Então, é assim, quando tiver essa esperança gloriosa no Senhor Jesus, ele é a água viva, que vai nos dessedentar. E estando firmados em Jesus, ele vai promover o nosso renovo espiritual. E daquelas cinzas aparentes, parece que o fogo, a seca, tomou conta, tudo desapareceu, tudo está perdido, mas não está perdido não. De repente, começa a surgir um pequeno broto, e ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, assim a nossa vida. De repente, depois de um estado, de um sofrimento, de uma fase, um ciclo que acontece na vida, o Senhor nos pega pela mão, nos alimenta com a sua palavra, que é água para nós também, e ele vai nos dando sentido na vida. Então, de se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então, se nós estamos firmados em Deus e às vezes atravessamos por estas experiências, com certeza não será o fim para a nossa vida. É simplesmente um momento que estamos atravessando, mas logo, logo, a boa mão de Deus, que tem cuidado de cada um de nós, nos fará novamente brotar e começar como se fosse um pequeno renovo. E à medida em que estas coisas vão acontecendo, é onde a gente vai valorizar quão importante é o cuidado de Deus para a nossa vida. Porque ninguém está em pé por si. Ninguém chega aonde precisa por si mesmo. Precisa contar com a ajuda, principalmente de Deus. E aqui Jó estava dizendo a esperança para a árvore. Que tipo de árvore você tem sido? Você hoje se sente uma árvore cortada? Uma árvore com raízes envelhecida? O Senhor tem renovo para mim, Ele tem renovo para você também. Então fiquemos firmados no Senhor, porque certamente da parte dEle vem algo bom para a nossa vida. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Então, esta sequidão, esta poda, este corte, não é definitivo. É simplesmente o momento que se tem que atravessar. Deus abençoe a irmã Damares. Mas se a raiz estiver na terra, e se ela estiver no leito por onde correm as águas, ela voltará a brotar. Então, o segredo é que as raízes estejam voltadas para por onde as águas virão. Então, as nossas raízes, ou seja, as nossas convicções, elas devem estar fundamentadas em Deus e na sua palavra. Porque a palavra é vida, é viva. E a vida que nós precisamos para receber de Deus um renovo é através da palavra de Deus. Não é de outra forma. É tão somente mediante a palavra de Deus. Então Jó disse isto. Jó estava vivendo isto. Jó foi como esta árvore. Ele era uma árvore frondosa. As pessoas vinham abrigar-se debaixo da sua sombra, vinham beneficiar-se dos seus frutos, das suas folhas, das suas flores. Tudo que Jó representava ali nas mãos de Deus. De repente, tudo aquilo acabou.
E onde nós encontramos Jó? Sentado no chão, no pó e na cinza, com um caco de telha, se raspando por causa das feridas. Quem olhava a Jó neste quadro dizia: acabou, está liquidado, terminou. Um homem que foi tão próspero, tão abençoado por Deus, tão conhecido, agora ninguém mais o conhece. Ele se tornou irreconhecível. Por quê? Uma árvore cortada. Uma árvore que na terra a raiz envelheceu. Mas por que aconteceu isso? Por conta de uma provação. Uma prova que veio na vida de Jó. Por uma permissão de Deus. Deus estava no controle de tudo. Mas Jó sentiu os impactos na vida. Ele podia dizer, a pele dele se pegava aos ossos. Então ele perdeu todo aquele vigor, aquela beleza que se tinha, se tornou uma coisa do passado. E agora ele mesmo vem dizer aqui, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Chegou uma ocasião que Jó disse: a língua se me pega ao paladar. Como que secou-se. Ele diz, depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Os meus rins se consomem dentro de mim. Mas ele disse, eu ainda tenho esperança. E aqui ele diz que há esperança. Então eu não sei em que situação você está hoje. Como árvore cortada, abandonada, rejeitada, desprezada, parece que tudo se acabou, parece que tudo o que aconteceu foi simplesmente uma ilusão que agora terminou e só está olhando para o fim. Mas a palavra de Deus diz que há esperança para esta árvore, que sou eu, que é você, que somos nós, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Deus ainda não terminou o propósito dele na nossa vida. Ele vai completar este propósito até o final dos dias que ele determinou para que cada um de nós vivêssemos aqui na terra. A experiência de Jó nos dá convicção para dizer isto. Ele foi, e quando parecia que tudo estava perdido, Deus virou o cativeiro de Jó, e aquela árvore que estava envelhecida, cortada, seca, desfigurada, voltou com novos renovos, com novos frutos, com nova aparência, e todos voltaram a se abrigar debaixo daquela grande árvore. Isto pode e deve acontecer comigo e com você. Mas nós precisamos estar perto ao cheiro das águas. Não se descuidar das águas. A nossa água está aqui, Palavra de Deus. É onde nós nos alimentamos com esta água maravilhosa, e é esta água que não deixa as nossas raízes morrerem por inteiro. O veio das águas vai entrando pelas raízes, vai dando fortalecimento, vai criando novos brotos, vai dando crescimento, vai dando a beleza, e tudo vai se estabelecer e chegar ao nível e à medida em que Deus o quer. Você, como árvore, tem uma altura para ser alcançada, que Deus sabe que altura é esta. Mesmo que parece que cortou a copa, cortou tudo. Ficou somente uma sequidão. Não se preocupe. Não saia do seu lugar.
Não dê as costas para Jesus. Não despreze a palavra de Deus. Fique firmado nela, buscando ao Senhor Jesus, esperando nele, não reclamando, não murmurando, não maldizendo, não apontando culpados. Fica em silêncio. E no momento certo, esta água maravilhosa vai renovar as suas raízes e você vai começar a renascer como que das cinzas. E o seu crescimento será algo glorioso à vista de Deus e dos homens. E eles olharão e não vão compreender o que aconteceu. E eu e você podemos dizer, é Deus na nossa vida. Quando Deus está na vida da pessoa, ele passa por caminhos difíceis, mas não perece, não morre no meio da jornada. Ele vai até o fim. Você, meu irmão, minha irmã, você vai até o fim. Pode hoje estar cortado, pode hoje estar desfigurado, pode hoje estar desprezado, pode hoje estar abandonado, pode estar sendo apontada, pode estar sendo evitada ou evitado, não importa. Você tem um Deus no céu que te conhece, conhece a tua estrutura, sabe até onde você pode resistir. Ele vai te levar. E quando chegar o momento, ele vai fazer os renovos brotar. E quem já tinha a mim e a você como liquidado, vai ficar apavorado. Mas não acredito. Como aconteceu isso? Aconteceu. Porque Deus peleja por aqueles que nele confiam. Quem é sincero, quem é fiel, quem é leal, quem é temente a Deus, Deus não deixa morrer nesta terra com a raiz em sequidão. Pode atravessar este caminho? Pode, mas só vai atravessar, não vai ficar lá não. Vai atravessar e vai ter testemunhos para contar, de vitória, de livramentos e de bênçãos. Então, não se desanime. Se hoje você é uma árvore desfigurada, irreconhecível, não tem mais folha, não tem flores, não tem frutos, só tem sequidão na vida. Espera, confia no Senhor. O momento do renovo vai chegar. Deus abençoe a irmã Ilza. O momento do renovo vai chegar. E quando este momento do renovo chegar, ninguém vai te segurar. Porque é Deus que vai operar diretamente pela sua vida. E as pessoas, se reconhecerem o agir de Deus na tua vida, vão glorificar a Deus e vão ser partícipe das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas olha aqui, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como as folhas caiu, as flores caiu, os frutos não vingaram, mas uma nova safra está chegando por aí. Espera em Deus. Firma nele o teu coração. Alimente-se com a palavra de Deus. Tenha uma vida em contínua comunhão com Deus. Espera o momento. Ele está chegando. Você mesmo vai se surpreender com o que Deus tem de glorioso para realizar na sua vida e por seu intermédio. Você será um canal de bênção nas mãos do Senhor. Mas para chegar a isto, é preciso passar por este momento tão difícil. Mas suporte, com paciência, com resignação, com fé, com gratidão diante de Deus, por saber que Ele é o único que não te deixa só, não te abandona. Ele te acompanha, Ele te ajuda, Ele está com você. Siga firme. Voltará a ser uma árvore frondosa. E o nome do Senhor, pela sua vida,
será para sempre glorificado. Guarde isto no seu coração. Não te desanime, não te precipite, não tome decisões sem o consentimento de Deus. Estou sofrendo muito, mas fica até o momento que Deus permitir. Quando for o momento de sair, Deus abrirá um caminho. Mas não vá por conta própria, porque senão você vai perder a sintonia com Deus e vai ficar no esquecimento. Fica na direção de Deus. Mesmo com tudo parecer cair sobre os seus ombros, mas Ele te dá força para suportar. E você, com esta água maravilhosa, Deus abençoe a irmã Nazilda Paulo, com esta água que brota, ela vai levar vida, renovo para a sua vida de comunhão com Deus. Voltará a ser alguém conhecido como aquele que teme a Deus, aquela que teme a Deus, aquele que serve a Deus, aquela que serve a Deus. Fica nesta posição. Atravessa este momento. Tem lições preciosas para ser aprendidas. É difícil este momento. Mas o que Deus tem para trazer à nossa vida como renovo é algo que vai suplantar toda e qualquer vergonha que atravessarmos ou sofrimento que enfrentarmos. Porque é Deus quem levanta, é Deus quem projeta, é Deus quem coloca no lugar. E Deus tem a hora certa e o momento certo para fazer isto. Este momento vai chegar. Aguarda em Deus. Pensa sobre isto. Siga adiante. Tire proveito da situação. Glorifique a Deus. Agradeça a Ele. Mesmo sem compreender as circunstâncias, mas simplesmente agradeça, porque Ele está no controle de tudo. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.